caros seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Estou aqui para iniciar mais um projeto de leitura, o Juntos Lendo há 2000 anos, um livro de Emmanuel, ditado a Chico Xavier. Estamos nos primeiros capítulos, esses nossos vídeos vão ter uma sequência, ele não se exaure nesse aqui porque é muito rico, é muito detalhe, e aí nós vamos fazendo os vídeos e te comunicamos. Fica tranquilo que você fica sabendo aí de um jeito ou de outro. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para que você receba em primeira mão esses vídeos que nós vamos fazer. Esse livro, então, ele inicia-se ali em maio de 31, e ele é bem detalhista com relação ao local, ele vai falar, ele te coloca na Roma, na época ali de Cristo, né? E esse primeiro capítulo fala sobre dois amigos, o título é Dois Amigos. E ele fala então, ele vai na verdade, além de nos colocar no cenário romano, ele vai nos trazer alguns personagens importantes. Quem ele nos traz? O protagonista, Públio Lentulus, e ali nesse momento, dialogando com ele, Flamínio Severus. Nesse capítulo então a gente fica sabendo que Públio é um jovem de 28, 29 anos, é casado com Lívia, tem uma filha chamada Flávia e outro que está no ventre de Lívia, que é o Marcos. A Flávia detém uma doença chamada lepra, hoje hanseníase, o que é uma dificuldade na vida do casal e notadamente de Públio, porque Públio é senador. O senador, para você ter uma ideia, ele está abaixo só do César. Então é César, senador, e depois os governadores, de tal maneira que Públio, como senador, gozava de um alto cargo e ele era hierarquicamente superior até a Pilatos, que era governador na época. E ele conversa ali com Flamínio Severus. O texto também nos demonstra que Flamínio Severus é casado com Calpurnia e tem dois filhos. Os filhos dele são Agripa e Plínio. Então, esse é um primeiro momento ali da nossa leitura. E no diálogo deles, nós vamos perceber que Públio está muito está preocupado com um sonho que ele teve. Esse sonho de Públio o remonta à época de Catilina, ali em Roma, e ele foi responsável por uma conspiração contra o Senado e ele cometeu atrocidades vis. Públio mandava arrancar os olhos das suas vítimas para cegá-las e pedia que fosse na frente dele. Utilizava do cargo para poder defenestrar as suas vinganças de ordem pessoal. Isso tudo foi revelado para ele num sonho. Então ele está tendo um sonho de uma outra vida dele. E ele fica muito impactado com essa situação dele estar com as mãos sanguinolentas. E ele então acorda muito mal, sanguinolentas. Nesse mesmo sonho, ele se depara com o julgamento de um tribunal, que diz assim: Públio Lentulus, a justiça dos deuses, na sua misericórdia, determina sua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores. Isso é um juiz do tribunal falando. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais. Fulgores espirituais é porque Jesus que está encarnado, então isso é antes de Cristo, que é esse sonho, e ele então vai vir como Públio Lentulus agora, na época de Jesus. Lembra que a história é em maio de 31?
fulgores espirituais lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Então, nesta encarnação que ele se encontra, ele tem que reabilitar-se daquele mal que ele fez lá atrás, na época de Catilina, através de renúncia e humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o seu desprendimento nos caminhos humanos, no instante preciso, possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral de tua alma. Porque chegará um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade em breves anos, à face escura da terra. A vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem. Então, recapitulando, Públio Lentulus, que está em Roma em maio de 31, conversando com Flamínio, conta ao amigo que teve um sonho. Nesse sonho, ele era Públio Lentulus Sura, e ele vivia na época de Catilina. E como tinha muito poder, ele utilizava-se desse poder para poder defenestrar suas vítimas de ordem pessoal, colocando-as em situações sanguinolentas e mais, fazendo cegar-lhes as vistas, arrancando-lhes os globos oculares na sua frente. Isso causa um julgamento, que é esse que a gente acabou de ler o trecho para você, em que o juiz o manda voltar voltar a Roma, em época diferente, agora maio de 31, para poder resgatar aquela sua missão, né, com humildade e renúncia. Pois bem, isso impacta muito, ele conversa com Flamínio, Flamínio tenta dissuadi-lo, né, dizendo, olha, isso não é possível, nós temos aqui Parmênides, que entende que isso não acontece, mas Públio continua com a pulga atrás da orelha, e ele chama até Flamínio e fala assim, eu não te contei tudo, venha cá no escritório. E chega no escritório, ele mostra então lá uma imagem de cera que é de seu bisavô, que era Públio Lentulus Sura. E ele chega então para Flamínio e diz, olha, não parece comigo? E mais, olha só os arrazoados dele, os papiros que ele escreveu aqui, a letra é a minha. Estou achando que eu sou a reencarnação do Sura. O Flamínio tenta dissuadir, ele vira para ele e fala, olha, você está muito cansado, eu acho que você deve ir fazer uma viagem com a família e tudo. E aí acaba que ele diz, olha, não dá para eu ir agora porque Lívia, minha esposa, está grávida de Marcos. E Flamínio interpela-o da seguinte maneira, mas quando é que nasce? Daqui 6 meses. Então vamos fazer o seguinte, daqui 1 ano você parte para a Judéia. E assim foi feito. Quando da partida de Públio para a Judéia com sua família, o livro relata que foi feita uma verdadeira armada de guerra, com soldados, com vários escravos, né? Eles ali nas liteiras, né? Liteiras é aquele carrinho que os escravos colocam no ombro e levam ali a família, né? E antes ali da partida, Flamínio chama Públio e diz assim, olha Públio, você está indo para a Judéia, ali tem muitos vilões, ali tem muitas pessoas do mal, você é um cara que tem um cargo muito elevado, você faça o seguinte, mostre sua autoridade, não vergaste ante ataques, seja impiedoso. E aquilo toca, né,
nas reminiscências espirituais de Públio, que tinha sido Sura, um cara muito violento. Então, ele fala, não, isso pode deixar comigo. E eles então partem para a Judéia. Ao chegarem na Judéia, ali a Lívia, sempre com ele, ela espiritualmente foi designada a estar com ele. Na época do julgamento lá, no sonho, ela estava com ele. Ela, durante o transcurso marítimo, ela ficava sempre o amparando. Quando chegaram no porto, eles desceram e entraram na liteira, e aí continuaram até que ela é alvejada por uma pedrinha. O livro é claro em dizer isso, uma pedrinha no rosto, que lhe causa assim, um arranhão, algo muito leve. Só que Públio lembra do conselho de Flamínio e diz, olha, eu não posso deixar isso passar. Minha esposa foi atacada, eu tenho que mostrar minha autoridade. Ele então designa o centurião para descobrir quem foi que arremessou aquela pedrinha lá na Lívia, e eles descobrem lá um rapaz que está saindo, né, ali de soslaio, ali das margens do local, e eles então o apreendem. Quando apreendem esse rapaz, ele se chamava Saul, quando o apreendem, levam até o Públio e indagam a ele, olha, o que o senhor quer que faça? Ele fala, eu quero que açoitem esse rapaz. E eles então começam a bater sem dó, chibatada no rapaz, no Saul. Até que Lívia, que era um espírito muito mais iluminado do que o Públio, o senador, era um espírito superior, vira e fala, olha, interpele, para com isso, esse tá terrível de assistir. Então, ele acata o pedido de sua esposa e manda parar o açoite. O Saul está no chão, o centurião indaga ainda Públio, e agora, qual vai ser o destino do rapaz? E Públio diz, as galeras. Galeras significava mandar o cidadão para a morte, ou para a escravidão até a morte. Não tinha saída. Ou ele ia morrer, ou ia virar escravo, nas galeras dos navios. Saul olha para Públio e o livro fala em relâmpagos de ódio. Ele emite uma vibração de ódio muito grande para Públio. Públio então vai embora e segue caminho, segue viagem para a Judéia, e Saul vai para as galeras, onde dali nunca mais sairia. Muito bem, e aí começamos o capítulo 2. No capítulo 2, chamado O Escravo, nós percebemos a chegada da família de Públio. Lembra? Públio, Lívia, Flávia e Marcos, que tinha nascido, chegam, vão ser recebidos com toda a pompa que o cargo de senador exige, e eles vão ficar, já era conversado isso, vão ficar num parente de Públio chamado Sálvio, que era casado com Fúlvia. Na recepção, Lívia começa a tecer considerações, através de inspirações espirituais, sobre aquele entorno da Judéia, o qual ela agora iria morar. Veja, ela começa já quando encontra Sálvio e sua esposa Fúlvia. Fúlvia vai ser apresentada para Flavinha. Flavinha é a menina que tem a hanseníase, e no instinto Fúlvia recua e tira de perto da Flavinha também sua filha chamada Aurélia. Lembre-se que a lepra naquela época era incurável e era digna de preconceito. Fúlvia então faz isso causa uma dor muito grande em Lívia, imagine vocês, né? Nenhum pai gostaria de ter uma situação dessa, seu filho sendo alvo de preconceito explícito, e Lívia já sente aquele aperto no coração. Como se já não bastasse isso, ela vê lá Pôncio Pilatos, que é o governador. Ela também já vira e fala assim, também por inspiração espiritual, intuição, ela fala, esse rapaz vai ser um grande inimigo. E a vida segue, eles então vão ser acomodados na Judéia. No segundo dia,
Públio vai ser interpelado por um homem simples, um judeu simples. Nota, assim, por uma questão, a gente vê que é para ser, né, um senador jamais receberia um homem simples, mas ele disse, olha, estou no segundo dia aqui na Judéia, deixa eu ver o que essa pessoa precisa, eu não a conheço, está querendo falar com o senador, vou ouvi-la. E foi ouvir. E aí aparece ali uma pessoa muito humilde, chamado André. E André fala assim com o público: ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo. Não obstante numerosos membros da minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei, ouso vir até vós, reclamando meu filho Saul. Olha só, o pai daquele menino, aquele rapaz preso por ter atacado aquela minúscula pedra em Live. Ouso vir até vós, reclamando meu filho Saul, preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é o meu primogênito, e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade, em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei, encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido. E aí, o que Públio responde para o pai? Como ousa discutir minhas determinações, quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações desta natureza. Públio demonstra todo o seu orgulho aqui. Lembra do julgamento do tribunal no sonho, que ele deveria retornar e ser humilde? Pois bem, ele não está sendo, ele agora, o orgulho impera e ele diz que não volta atrás. Veja, caros seguidores, esse era o momento de Públio ser humilde e dizer, não, olha, o senhor é pai, eu vou liberar o seu filho, foi só, não teve grandes complicações o ato dele. Aliás, a gente nem sabe se foi ele. Me disseram que foi. E ele teria nutrido para si, ele, Públio, vibrações positivas de uma eterna gratidão do pai. Mas o que Públio faz? Não volta atrás na sua decisão, está mantido. E quem é você para vir aqui falar comigo? O que é o orgulhoso? O orgulhoso se acha melhor que os outros. Está aí o que Públio fez. E qual foi a resposta do pai de Saul? A resposta foi essa: acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. O pai jura inimizade e vingança a Públio. Públio podia ter mandado matá-lo ali na hora, podia ter mandado para o cárcere, mas aquilo ficou embotado na boca dele. Ele ficou raciocinando no sonho que ele teve, ficou raciocinando com a situação e ele não conseguiu falar nada. E André, pai de Saul, vai embora de cabeça erguida e pisando firme. Depois disso, em reflexões, porque aquilo mexeu realmente com o Públio, em reflexões ele diz, não, eu vou voltar atrás, eu vou ajudar o menino, vou atrás, pedir para liberar ele das galeras. E ele então procura liberar Saul das galeras. Qual não foi a sua surpresa quando redarguiram a ele que Saul havia fugido do cárcere. Na verdade, o livro nos traz que naquela época alguns servidores
corruptos pegavam esses decretos de galera, esses prisioneiros das galeras, e os vendia como escravos. Eles iam morrer mesmo, iam ficar nas galeras, ninguém ia mais dar notícia deles, eles faziam essa venda. E assim foi feito, venderam o Saul como escravo e disseram que ele havia fugido. Públio, sabendo que Saul havia fugido, ele não tinha noção dessa questão da venda de escravos, se apazigua. Diz, olha, eu tentei e, na verdade, ele fugiu, está livre. Eu vou expedir aqui um mandato de ninguém buscar esse menino mais, não há perseguição sobre ele, e eu tenho certeza que ele volta para a casa do pai, está tudo encerrado. Mais um erro de Públio. Porque Públio deveria ter chamado o pai, o André, pai de Saul, e disse, olha, eu o perdoei, eu estou aqui tentando, mas ele fugiu. Quando ele chegar na sua casa lá, o senhor me avisa, tá tudo certo. Não. Mais uma vez o orgulho impera. Senador vai atrás de um pobre para dizer que voltou atrás e que ele agora estava livre para vir. Não ia fazer isso, né? O orgulho não deixava. E aí você percebe no livro que Saul vai ser levado para Roma. E aí o livro parte, então, vai para um recorte para Saul e vai descrever Saul em Roma, sendo vendido como escravo, eles ficavam enfileirados, seminus, homens, mulheres, crianças, com uma plaquinha, até que e o preço dele era 5.000 sestércios. Aí chega lá um interessado, olha, eu quero esse escravo, eu tenho interesse, porque meu patrão pediu para que ele possa estar com os filhos dele nas bigas, o serviço de bigas. Eu vou te oferecer 4.000 sestércios. 5.000 dá muito caro, faz aquela negociação, o que é muito vil, né? Negociação humana. E Saul é vendido. Quem o compra era Brutus, capataz de ninguém mais, ninguém menos de que Flamínio Severus. Saul iria ser escravo de Flamínio Severus, que o designaria ao serviço de biga de quem? De Agripa e de Plínio. Olha só, não há coincidência, tudo está num plano. No próximo vídeo a gente dá seguimento a essa leitura fantástica, estou gostando muito, mal posso esperar os próximos capítulos. Um abraço e até o próximo vídeo.